O grupo de mulheres é acusado de praticar bruxaria, mas não pense você que esse é um típico filme de bruxas, porque não é. Não sai daí. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Erika Eremenko e hoje no Ao Pé da Lente vamos de quadro Off Hollywood, nosso quadro querido, dedicado a filmes e séries estrangeiros, pra gente fugir um pouquinho desse jeito norte-americano de se fazer cinema. O comentário de hoje é do filme Silenciadas, que acabou de chegar na plataforma Netflix, indicado a 9 prêmios Goya, dos quais ele ganhou 5. Para quem não sabe, o Goya é o Oscar espanhol. A história se passa no País Basco em 1609. Enquanto os homens da região estão no mar, Ana e suas amigas fazem festa à noite na floresta em volta de uma fogueira. Claro, não demora muito para elas serem acusadas de bruxaria e presas. E o juiz Rostegui, um comissionado pelo rei, é enviado para purificar a região e ele decide fazer o que for preciso para fazê-las confessar sua real natureza e o ritual na floresta que envolveria Lúcifer. Silenciadas é um filme que tem coprodução Espanha, Argentina, França, dirigido pelo Pablo Agüero e que também escreveu o roteiro ao lado da Catel Guiot e que, apesar de ser um roteiro original, se utiliza de fatos históricos para contar a sua história. Então vamos lá entender como é que isso funciona. A execução de mulheres acusadas de bruxaria é uma mancha enorme na história do mundo inteiro, isso todo mundo já sabe, e no País Basco isso se deu de uma forma muitíssimo violenta. Em 1609, mesmo ano que se passam os acontecimentos desse filme, na vida real, o juiz francês Pierre Delancre liderou investigações que levaram a uma enorme caça às bruxas, culminando na morte de milhares de mulheres, algumas crianças e alguns homens. Sim, os homens não ficaram de fora dessa também, em menor número, mas também não ficaram. A Inquisição Espanhola ou Tribunal do Santo Ofício foi um órgão operado pela Igreja Católica que, para não sujar as suas mãos de sangue, acabou terceirizando esse serviço. E qual era a maior arma da Inquisição Espanhola? Era a tortura. E a gente sabe que sob tortura as pessoas falam que tiver que ser falado para simplesmente sair daquela situação. E eu tô colocando todas essas coisas só para contextualizar para vocês que Silenciadas possui todos esses elementos. Portanto, é baseado sim em fatos reais. Veja bem, não é baseado numa história real, é baseado em fatos que aconteceram numa determinada época. O longa, apesar do seu trailer indicar isso pra gente, não é do gênero terror, então pra você que tem medo, fica tranquila, porque é um filme com uma narrativa um pouco mais lenta e eu acho até que se encaixaria numa categoria de suspenses históricos sobre os horrores e as atrocidades que aconteceram numa época que infelizmente encontram ecos dessas ignorâncias até hoje. Como aquela cena que o juiz Rostegui diz para o seu escrivão que Lúcifer só escolhe para ele as moças jovens e belas porque somente estas são capazes de tentar os homens. Ou seja, ele coloca inteligentemente aí nesse roteiro que se um homem não consegue controlar os seus impulsos, a culpa não é dele, a culpa é da mulher. Mais atual que isso, impossível. Mas, você quer mais fatos reais aqui? Vou te dar mais fatos reais. O Rostegui, nome do juiz que prende as meninas, é na verdade o sobrenome basco do Pierre Delancre. O avô do Pierre Delancre, quando ele migrou para Bordeaux, ele trocou seu sobrenome. Então vai vendo, Pablo Agüero e a Catel Guiot pegaram esse personagem na verdade e acrescentaram características de inclusive um outro juiz da mesma época, o Alonso Salazar Frias, conhecido como advogado das bruxas, que era aquele cara realmente investigativo que queria saber a verdade por trás de tantas delações de bruxaria. Ele era aquele tipo de pessoa que não acreditava nos rumores que estavam acontecendo. Ele queria saber a verdade. O Salazar, se a gente tiver que fazer alguma comparação, ele é tipo Guilherme de Baskerville da época, o personagem do livro O Nome da Rosa, do Umberto Eco, que inclusive foi feito pelo Sean Connery no cinema. Então o juiz Rostegui é sim o Pierre Delancre, com essa característica investigativa do Salazar, que quer mesmo saber como é um ritual de bruxaria, que quer mesmo ver como é um sabate, ele quer ver com os próprios olhos, mas claro que a curiosidade dele não é uma curiosidade que ele quer saber a verdade, é uma curiosidade que vem toda imbuída desse desejo asqueroso que ele tem pela personagem principal, pela Ana.
A fotografia desse filme é algo que me chamou bastante atenção porque eles dispunham de um orçamento limitado para executar esse filme, então eu acho que eles se viraram muito bem com os poucos recursos que eles tinham. O Javier Aguirre faz um trabalho simples e de bom gosto aqui, se utilizando da luz natural dos ambientes, então aquela luz do sol que penetra na folhagem das árvores, dando uma característica mais bucólica às cenas da floresta. E também a luz de velas que penetram no ambiente, é super de bom gosto. Os planos utilizados aqui também são muito bonitos, mostrando as meninas trancadas dentro da cela e uma câmera que parece não achar um lugar para se colocar, dando uma qualidade para a gente meio claustrofóbica, fazendo com que a gente seja imergido para aquela situação e sinta o que aquelas meninas estão sentindo. E vezes essa câmera é super livre, ela é externa, mostra a vida que essas meninas têm, longe dali mostra esse universo de liberdade que elas têm também. O filme avança no ultimato, fazendo a tensão aumentar entre os personagens, entre a Ana, o juiz de Hostig e as meninas, aquele padre que só faz nome da cruz e aquele escrivão que vive com o olho arregalado de tão maluco que ele tá, com todas aquelas informações que ele tá recebendo. E claro, isso dá espaço para as atuações brilharem ainda mais. O ensemble de meninas bruxas é realmente muito impressionante, todas as meninas escolhidas são muito vivas, têm uma interação uma com a outra maravilhosa, elas são muito naturais, mas claro, o destaque vai para a Maia Berasturi, que faz a Ana, uma moça que tem um olhar assim hipnotizante em cena e que consegue conduzir tudo de uma forma muito carismática, a gente não consegue tirar os olhos dela mesmo. E do Alex Abredemure, que faz o juiz de Hostig e que se entrega aqui, olha... sem reservas ao quão nojento e asqueroso é o seu personagem. E claro, eu não poderia deixar de falar dessa antiga cantiga do povo basco que é transformada aqui numa música enfeitiçada e que possui umas características muito estranhas. É uma música que não tem fim. Como diz o escrivão, em determinado momento, é uma escala cromática. Para os músicos aí vocês vão entender do que eu estou falando. Essa é uma música que não termina nunca mais. Aliás, eu duvido muito que quem assiste esse filme não fique cantando essa canção o dia inteiro. Tá aí, olha, lançado o desafio. Estevunai vestevero rikshurerushu shuaban. Estevunai vestevero rikshurerushu shuaban. Estevunai vestevero riksuremushu shuabanho. Estevunai vestevero riksuremushu shuabanho. Com um orçamento modesto, Aguero faz um hino ao movimento feminista com seu filme. Os curtos 90 minutos de duração dão voz a todas aquelas mulheres que foram caladas, que foram silenciadas, que morreram nas fogueiras ou que morrem nos tribunais nos dias de hoje, ao mesmo tempo que retrata a ignorância de um patriarcado que tem medo de uma mulher que não tem medo dela mesma. Frase muito bem colocada, inclusive, por uma senhora que possui um chapéu muito peculiar no filme. Silenciadas é uma grata surpresa. Não somente porque joga luz sobre temas espinhosos, mas porque desmistifica a bruxaria há tantos séculos endemonizada, mostrando sua verdadeira natureza, a de que a humanidade sempre teve medo de mulheres que voam, sejam elas bruxas, sejam elas livres. Gostou da dica? Gostou do review de hoje? Então deixa o seu like maroto pra mim e não esquece de escrever aqui nos comentários o que você achou desse filme, o que você achou dessa dica. Pra você que já assistiu o filme, me fala aqui nos comentários se você também não consegue parar de cantar essa música na sua cabeça, porque pra mim tá impossível. Se você acabou de chegar aqui no canal, gostou do conteúdo e não conhecer, aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para as próximas notificações. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima semana pra você, a gente se vê no sábado. Cola na lente.